vai ver a aula hoje sobre testes de hipóteses, tá? Então, a gente vai aprender, na verdade, a montar hipóteses, né? Quando eu quero testar dois grupos, no caso, testar a média, né? Testar tempo médio, alguma coisa, né? A média entre dois grupos. E para isso, a gente vai utilizar, então, as ferramentas do Excel, tá? A gente vai fazer a montagem das hipóteses, fazer análise e interpretar, né? Decidir e concluir o meu teste, tá? Bem, então imagine que, tá, as lâmpadas de um fornecedor da sua empresa têm um tempo médio de vida útil de 2.400 horas, tá? Então se afirma isso, tá? Eu espero, enfim, que é exigido pelo mercado que o tempo útil de vida, tá, fornecido, né, dado pelo fornecedor, é de 2.400 horas. Então, a gente diz que a média, né, a média populacional, no caso, né, a gente vai apresentar por mim, né, que a minha média populacional de durabilidade das lâmpadas é de 2.400 horas, tá? Bom, tudo bem, ele afirma isso. Mas, né, um fabricante, então, quer vender lâmpadas para sua empresa. Você então coleta aleatoriamente 100 lâmpadas produzidas por este fabricante e verifica que o tempo médio de vida útil dessas lâmpadas é 2.320. Então, observando uma amostra, né, de 100 lâmpadas produzidas pelo fabricante, eu encontrei uma média da minha amostra igual a 2.320 horas. Tá? Bem, mas ele anuncia que a média é 2.400 horas, né? É isso que ele está dizendo. E eu selecionei uma amostra e observei que a média dessa amostra de vida útil dessa lâmpada é de 2.320. Quando a gente olha, a média amostral difere da média populacional numericamente, né? Esse número está diferindo. Mas, né? Então, diante desse resultado, você compra lâmpadas desse fabricante? Como você tem apenas uma amostra e quer generalizar seu achado para toda a produção, precisa aplicar um teste estatístico. Então, é isso, tá? Então, aqui no meu caso, eu só tenho uma amostra, mas eu quero tirar conclusões e saber se eu posso afirmar, utilizando essa amostra de 2.320 horas, se eu posso afirmar que a média é de 2.400 horas ou não é de 2.400 horas. Então, eu preciso de um teste estatístico para inferir para o todo, né? Para poder generalizar esses resultados, tá? E aí que vai entrar os testes de hipóteses, tá? Então, aqui a gente vai ver os testes de hipótese paramétricos. Então, a gente tem muitas vezes uma ideia ou conjectura, né, ou uma suposição de algum determinado valor de uma variável, né, uma média, e a gente vai querer testar isso. Será que isso é verdade ou não? Poder contestar, né? Para isso a gente utiliza um teste de hipótese. Então, a gente estuda na amostra, né, e tenta verificar. É a mesma eficácia de um medicamento. Eles afirmam que a eficácia de um medicamento é de 90%. A indústria farmacêutica afirma que é de 90%, mas será que realmente é 90% ou não? Bom, eu posso pegar uma amostra, né, ou amostras e querer generalizar isso, testar estatisticamente se a hipótese realmente é ou não é 90%, tá? E concluir. Tá? Lembrando então que não necessariamente os valores que eu encontrar na amostra, para aceitar, para dizer que é igual ou diferente, tem que ser exatamente igual à média. Que a gente vai inferir, nós vamos fazer o teste e concluir, tá? Essa diferença ela vai existir, mas a gente quer saber se essa diferença é dada ao acaso ou não, tá? Bom, então, por exemplo, podemos querer determinar se são verdadeiras as seguintes afirmações. Então, eu posso querer testar algumas afirmações. O tempo médio de durabilidade de determinado componente é de 2.400 horas, né? Que nem eu mostrei para vocês aqui. Então, eu poderia dizer que eu quero testar se a média é igual a 2.400 horas, né? Ou eu poderia dizer média difere de 2.400 horas, né? Ela pode ser igual ou diferente, pode ser maior ou menor, né? Mas são situações que eu vou querer, então, testar essas afirmativas. Outra seria 5% da população é a favor de uma nova lei. Será que isso é verdade ou não? Tá? Eu posso fazer um teste estatístico para isso. Teste de hipótese.
Depois, o tempo médio de realização de uma prova é de 90 minutos. Então, são algumas alegações, algumas afirmações. Eu posso querer testar isso estatisticamente, tá? Bom, uma hipótese estatística é uma suposição quanto ao valor de um parâmetro populacional que será verificada por um teste paramétrico, tá? Ou um teste não paramétrico, mas enfim, é uma afirmação, uma suposição. Então, no meu caso, a minha hipótese, tá? Já vou mostrar para vocês, mas a gente chama geralmente de H0 a hipótese inicial. Então, por exemplo, eu poderia dizer que H0, a hipótese lá, que a média de durabilidade de um componente é de 2.400 horas, contra, a gente já vai acostumar, né, com a ideia, contra H1, que seria a minha hipótese alternativa, né, que seria a média difere de 2.400 horas. Bom, se ele não for igual, né, ele vai diferir. Então, se ele não é igual, ele é diferente. Se é maior, menor, igual. Se é menor, maior, igual. Tá? Então, a gente vai testar essas hipóteses. Então, essas são as hipóteses. A hipótese inicial, média igual a 2.400 horas, contra a hipótese alternativa ou a hipótese contrária, média difere de 2.400 horas, tá? Bom, um teste de hipótese, então, é uma regra de decisão para aceitar ou rejeitar uma hipótese estatística com base nos elementos amostrais. Então, utilizando, essas são as hipóteses, utilizando, então, agora amostras, né? Confiabilidade, eu vou utilizar um teste estatístico que vai me auxiliar na decisão se eu vou aceitar H0 ou rejeitar H0, tá? Bom, a gente já vai ver na sequência, mas sempre que a gente está testando, a gente vai testar, decidir, aceitar em função do meu H0, tá? Eu sempre vou decidir se eu aceito, se eu rejeito H0, tá? Então, se eu aceito H0, eu concluo que a média seria igual, não difere de 2.400 horas. Se eu rejeitar H0, nesse meu caso, se eu rejeitasse H0, então eu rejeito a hipótese H0. Eu estou aceitando o H1, que diz que a média difere de 2.400 horas. Tá? Bom, com relação ainda à hipótese nula, então a gente sempre vai ter hipótese nula, H0 e H1. Então, retomando aqui, a minha hipótese inicial é de que a média, μ, né, é igual a 2.400 horas, durabilidade da lâmpada, contra a H1, que é a minha hipótese contrária ou hipótese alternativa, que a média difere de 2.400 horas, tá? Bom, o que é isso? Então, para testar essas hipóteses, H0 e H1, a gente vai usar uma amostra, né? Então, digamos que nem lá no início, né, que a média foi 2.320 horas, a média da amostra, o x barra. Bom, o que diz a hipótese nula? Afirma que quaisquer diferenças entre duas ou mais observações, grupos, etc., se devem ao acaso, e não a uma variação sistemática, é a hipótese inicial. Então, ó, digamos que eu aceite H0, meu teste lá, vou fazer meu teste, vou aceitar H0. Se a gente observar, a média amostral 2.320 tem uma diferença de 2.400, não tem? Tem, mas o que está em jogo essa diferença, ela pode ser dada ao acaso, tá? O que quer dizer isso? Eu vou aceitar H0, porque essa diferença foi dada ao acaso, ela não é uma diferença sistemática que realmente tem algo que faz com que não seja 2.400, tá? Então, as diferenças entre o que eu estou testando e a minha amostra, ela vai existir. O que está em jogo aqui é se essa diferença é dada ao acaso ou é uma diferença que tem uma variação sistemática. Tá? Então, quando eu aceito H0, mesmo tendo essa diferença, eu estou dizendo que quaisquer diferenças entre essas observações devem ser ao acaso e não uma variação sistemática, tá? Então, H0. E a hipótese alternativa, que é a minha H1, ela está dizendo, opa, não, existe uma variação. Essa variação, ela é sistemática, algo faz com que ela dê diferente. Né? Tem algo ali realmente fazendo com que ela seja diferente. Então, elas diferem estatisticamente. Tá? Então, H0 é a hipótese inicial, que contém a igualdade. Tá? Então, H0 sempre tem que ter o sinal de igual. E H1 é a hipótese contrária a H0. Quando eu falo que H0 tem que ter o sinal de igual, né? Ela pode ser igual, diferente, maior, né? Então, a minha H0, ela poderia ser, vamos lá, média igual a 2.400 horas contra H1
média Mi difere de 2.400 horas, então observem que é o igual versus o diferente, H1. Ou eu poderia ainda ter H0, média menor ou igual a 2.400 horas. Poderia ter uma hipótese alternativa 1 ainda como sendo média maior que 2.400 horas. Ou ainda eu poderia ter outra situação, né? Que é H0, média Mi maior ou igual a 2.400 horas, contra H1, média menor que 2.400 horas. Tá? Então, observem que em todas essas três situações, H0 contém o sinal de igual, né? Contém a igualdade. Nessa primeira situação, né, igual, diferente. Nessa segunda, menor, igual, tem um sinal de igual. E na H0 aqui, na terceira situação, também tem sinal de igual, maior, igual, versus o complementar. Tá? Então, aqui vocês têm, ó, H0 sempre deve estabelecer uma igualdade. A igualdade pode ser entendida por meio de uma igualdade simples ou por meio de situações de maior igual ou menor igual. Tá? E H1, que é a hipótese contrária, a hipótese alternativa, sempre deve estabelecer uma desigualdade. A desigualdade pode ser entendida por meio de uma diferença simples ou por meio da situação maior ou menor. É o complementar da H0. Tá? Tipos de erro, tá? Quando a gente está fazendo um teste e a gente vai tomar uma decisão, a gente tem alguns tipos de erro, né? Então, o que seria esse erro? O erro tipo 1 consiste em rejeitar a H0 quando ela é verdadeira. Então, vamos dizer que H0, né, a hipótese inicial é a média realmente é 2.400 horas. Mas o meu teste diz que eu rejeitei H0. Então, como eu não estou aceitando H0, estou cometendo um erro tipo 1. Tá? O erro tipo 2 consiste em aceitar H0 quando ela é falsa, é o contrário aí, né? Então, H0 ela não é verdadeira. Não é 2.400 horas a verdadeira média de durabilidade da lâmpada. Mas o meu teste diz que eu aceitei, então eu estou concluindo que é 2.400 horas. Eu estou cometendo um erro também, que a gente chama de erro tipo 2. Tá? Bom, então quando na realidade, né, H0 é verdadeira e a decisão do teste é aceitar H0, eu tenho uma decisão correta, que a gente chama de 1 menos alfa, que é a confiabilidade do estudo. Se eu rejeito essa hipótese lá no meu teste, eu tenho um erro tipo 1, tá? Que é o meu alfa. E se H0 é falsa e eu aceito H0, a gente tem o erro tipo 2, que é o beta. Aqui a gente vai trabalhar mais com o erro tipo 1. O que a gente vai controlar aqui é o alfa, tá? Então, o nível de confiança, que é a decisão correta, e o alfa, que é o erro tipo 1, que é a probabilidade de eu rejeitar uma hipótese inicial, sendo que ela seria verdadeira, tá? O nível de significância do teste, então, é a probabilidade de se cometer um erro tipo 1, ou seja, a probabilidade de rejeitar uma hipótese verdadeira, tá? Que é esse valor que a gente vai usar nos testes, tá? Aí, quando a gente monta, também é muito importante quando a gente monta as hipóteses, então H0 vai ter o símbolo de igual, né? Vai ter a igualdade, e o H1 vai ser o complementar a H0. Bom, quando a gente tem um teste, tá? Que a gente está testando alguma coisa igual a outra, e H1 tem o sinal de diferente, então alguma coisa igual ou diferente, a gente diz que o teste é bilateral. Então, nós temos um teste bilateral, porque ele está testando para os dois lados, tá? Então, eu teria um teste bilateral, tá? Bom, é como se eu tivesse, então, uma distribuição, né, aqui, e eu tenho um valor tabelado aqui, que a gente olha na tabela Z, por exemplo, seria Z menos 1,96 aqui, por exemplo, que é o valor tabelado, e Z igual a 1,96, por exemplo, se eu tivesse essa situação, tá? E eu tenho um teste bilateral, significa que aqui dentro, entre menos 1,96 e 1,96, eu teria a região de aceitação de H0, que a gente chama de RAH0, região de aceitação de H0. E para as pontas eu tenho região de rejeição de H0. Então, quando é diferente, a gente diz que o teste é bilateral, porque eu posso errar aqui e posso errar para cá, tá? E isso vai ser importante na hora da gente concluir, né? E verificar lá no teste se ele é bi ou se é unilateral. Teste unilateral é quando eu só quero testar para um lado.
né? Eu só quero saber se, por exemplo, eu quero saber se a média, né? Se a média de durabilidade da minha lâmpada, então a hipótese inicial pode ser assim também, tá? A média igual a 2.400, ou contra a H1, média ser menor que 2.400. Observem que não tem o igual e diferente. Seria igual ou, né, maior igual. E a hipótese H1 é menor. Então, quando a hipótese H1 for menor ou maior, a gente diz que o teste é unilateral. Unilateral ou unicaudal. A gente só vai testar para um lado. Tá? Então, o teste unilateral ou só vai testar para um lado. Tá? Isso vai ser importante, novamente, falo, né, na parte de conclusão e verificar qual é o teste que eu vou utilizar. Tá? Então, vamos aqui treinar. Exemplo 2. Um pesquisador gostaria de testar a alegação média populacional das alturas de um grupo de alunos ser igual a 1,70 metros, contra a alternativa de a média ser diferente. Então, vamos ver como seriam as hipóteses. Então, ele quer testar que a média da população das alturas de um grupo de alunos é igual a 1,70. Então, a minha H0, né, que é a hipótese de igualdade, vai ser média igual a 1,70 metros, contra a alternativa da média ser diferente. Então, como ficaria a minha H1? A minha H1, coloco 2 pontos aqui para separar, coloco o símbolo de mi, que eu quero testar, que ela seria diferente de 1,70 metros. Então, essas seriam as hipóteses. Ele quer testar se é igual a 1,70 contra se a média for diferente de 1,70. Tá? Então, essas seriam as hipóteses. Exemplo 3. Um fabricante de lâmpadas alega que seus produtos duram em média e no mínimo 400 horas. Gente, duram em média e no mínimo. O que significa e no mínimo 400? Que é maior ou igual a 400. Então, se tem um sinal de igual, eu vou montar a H0 primeiro, né? Ó, então, a minha H0, que é a minha hipótese inicial, vai ser média mi, porque é no mínimo maior ou igual a 400 horas. Tá? Qual vai ser a hipótese alternativa e a hipótese contrária? O contrário, se a hipótese inicial é maior ou igual, a hipótese contrária é que a média vai ser menor que 400 horas. Tá? Então, na dúvida, se só tem o maior ou só o menor, faz H1 primeiro. Tá? E se tem o sinal de igual, a gente coloca em H0 primeiro. Tanto faz qual vocês vão montar primeiro, importante ter certeza. Exemplo 4. Uma indústria química alega a quantidade de impurezas presentes em um determinado produto é igual ou menor que 16 gramas. Então, quais seriam as hipóteses? Menor, igual ou menor. Como contém o sinal de igual, eu vou fazer minha H0. Média menor ou igual a 16 gramas. Contra a minha hipótese alternativa, que a média, se ela não é menor ou igual, ela vai ser maior que 16 gramas. Tá? E assim seriam as hipóteses, então. Então, o primeiro passo em exercícios de testes para comparar grupos, a gente vai montar as hipóteses, H0 e H1. Depois, a gente vai escolher o teste, né? Fazer o teste, decidir e concluir se a gente aceita ou rejeita esse H0 e o que isso representa no nosso problema. Bom, lá nos testes, então, de hipótese, a gente vai olhar muito o valor P, tá? Então, a gente vai comparar esse valor P de probabilidade com o valor alfa do meu teste, tá? Então, a regra de decisão pra gente vai ser se P menor que alfa, rejeita-se H0, e se o P maior que alfa, aceita-se H0, tá? O que isso seria, traduzindo? Esse valor P, gente, a gente vai encontrar lá no teste, lá na análise, tá? Vai ser o resultado, a gente vai interpretar ele, tá? Só pra gente ter um exemplo antes de ir pros cálculos lá. Então, veja uma situação. Na sua empresa, 2 máquinas produzem independentemente a mesma peça. Então, eu tenho 2 máquinas produzindo peças. E você pergunta, será que o comprimento das peças produzidas pelas 2 máquinas tem, em média, o mesmo valor? Então, o que isso poderia ser? Será que as máquinas, né? Como poderia montar essa hipótese?
A minha hipótese inicial pode ser que, será que a média da máquina 1 é igual à média da máquina 2? Ou hipótese alternativa seria o quê? Se não é igual, ela vai ser diferente. Será que a máquina 1 produz peças diferentes da máquina 2? Tá? Então, digamos que eu fiz o teste e encontrei um valor P igual a 0,03. Se a minha confiabilidade for 95%, se meu nível de significância fosse alfa 5%, né? E lá no meu teste eu encontrar um p-valor igual a 0,03, qual seria a minha decisão? Tá? Então, a decisão vai ser comparar o p com o alfa. Se p menor que alfa, nesse caso 0,03 é menor que 0,05. Logo, rejeita-se H0. Rejeita-se H0. Então, se eu rejeito H0, tá? O que eu estou concluindo? Que as máquinas diferem em relação ao comprimento das peças, tá? Então, só para mostrar que a gente vai comparar com esse p-valor, que é a menor probabilidade, tá? De comparação. A gente vai usar esse valor lá nos testes. Então, toda decisão tomada com base em uma amostra, que a gente conhece a parte, né? Conhecimento de parte do todo pode estar errada. Então, a gente sempre vai lidar com os erros, né? Eu posso errar, aceitar, dizer aqui que elas diferem, mas estou cometendo um erro. Ou eu poderia aceitar estar cometendo um erro. Né? Na nossa decisão, a gente vai ter o erro porque a gente trabalha com amostras. Então, aqui nós temos a regrinha que a gente pode olhar, que vai ser o p-valor menor que alfa, rejeita-se H0, p-valor maior que alfa, aceita-se H0. Então, o procedimento para a realização de testes de hipóteses, né, é formular as hipóteses H0, H1, identificar a estatística do teste, qual é o teste que eu vou fazer, calcular a estatística, utilizando os valores amostrais, definir as áreas de aceitação e de rejeição de H0, comparar a estatística calculada com a estatística tabelada, decidir e concluir. Claro que aqui, em função do tempo, enfim, a gente vai fazer direto utilizando as ferramentas do Excel. A gente não vai fazer isso na mão. Tá? Bom, teste para a diferença entre duas médias populacionais. Então, eu quero testar duas médias, agora dois grupos, tá? Eu quero testar dois grupos, só que eu tenho que identificar se as amostras são dependentes ou se essas amostras são independentes, tá? Porque a gente vai ter teste para amostras dependentes e testes para amostras independentes. Então, o que são amostras dependentes? É quando, por exemplo, eu vou utilizar o mesmo grupo de indivíduos num procedimento, por exemplo, antes e depois. Tá? Eu observo agora alguma coisa, espero um tempo e observo de novo nesse mesmo grupo de elementos. Então, isso é um exemplo de amostras dependentes, que as medidas foram feitas nos mesmos elementos. Por exemplo, algo típico seria antes e depois, medidas antes e depois. E amostras independentes não precisa ser nos mesmos elementos, né? Tenho dois grupos de pessoas aleatórias e não é no mesmo grupo. Então, por exemplo, vamos ver aqui. O exemplo aqui, classifique cada par de amostras como independentes ou dependentes. Então, a amostra 1, digamos que a amostra 1 é o ritmo cardíaco em descanso de 35 indivíduos antes de tomar café. E a amostra 2, que eu quero comparar, é o ritmo cardíaco em descanso dos mesmos indivíduos depois de beber 2 xícaras de café. Tá? Então, o que caracteriza isso? Que eu peguei os mesmos indivíduos e medi o ritmo cardíaco antes do café e depois do café. Então, essas amostras, a gente diz que são amostras pareadas ou dependentes, tá? Então, são amostras pareadas, pode aparecer esse termo também, pareadas ou dependentes. Dependentes, tá? Então, as amostras são dependentes. E isso vai depois ter diferença para os testes. Outro exemplo. A amostra 1 é a nota de teste para 35 estudantes de alimentos. E a amostra 2, que eu quero comparar, é a nota de teste para 42 estudantes de biologia que não estudam alimentos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu quero comparar esses dois grupos. Então, aqui as amostras são independentes. Tá? Então, aqui nós temos amostras
independentes. Terceira situação, a amostra 1 é a altura de 27 mulheres adultas. E a amostra 2 que eu quero comparar é a altura de 27 homens adultos. Não são no mesmo grupo também, os elementos não são pareados. Então, aqui as amostras são independentes também. Amostras independentes, tá? Quarto, amostra 1, nota de teste bimestral de 14 estudantes de química. E a amostra 2 que eu quero comparar é a nota de prova final dos mesmos 14 estudantes de química. Então, essas duas, como eu estou utilizando a nota de teste dos 14 de química e a nota final dos mesmos 14 de estudantes de química, as amostras são pareadas ou dependentes, tá? Então, é um exemplo de teste que eu faria, então, para amostras pareadas ou dependentes. Então, amostras pareadas ou dependentes. Tá? Então, quando é geralmente feito nos mesmos indivíduos. Ou ele vai deixar claro no meu problema, no exercício, que as amostras são pareadas, elas são aos pares, tá? Bom, então a gente vai ver agora os primeiros testes de hipóteses para duas amostras, teste para diferença de média para duas amostras, considerando amostras dependentes ou pareadas, tá? Então aqui nós temos, ó, teste para a diferença entre duas amostras dependentes. Tá? O primeiro teste, então, que a gente vai ter é o teste T pareado. Então, é quando a gente tem essa situação de antes e depois. Então, eu teria que comparar aqui, ó, H0, média de diferença, igual, ou enfim, depois. E aí, eu tenho essas diferenças. Seria calculando as diferenças, mas como a gente tá com pouco tempo aqui, a gente vai fazer no Excel, tá? Mas aqui tem a forma de como eu faria o T calculado comparando com o T tabelado. Vamos ver o exemplo 6, então, utilizando ferramentas do Excel para fazer esses testes, então, de hipótese para duas amostras pareadas ou amostras dependentes. Então, o exemplo 6. 10 cobaias adultas foram submetidas ao tratamento com certa ração durante uma semana. Os animais foram perfeitamente identificados, tendo sido mantidos para tanto em gaiolas individuais. Os pesos em gramas no princípio e no fim da semana, designados respectivamente por X e Y, são dados a seguir. Então, ao nível de 1% de significância, podemos concluir que o uso da ração contribuiu para aumento do peso médio dos animais? Então, eu quero saber se... Então, eu tenho 10 cobaias. Eu pesei antes, né, no início e no fim de uma semana, né? Então, eu quero saber se a ração, se teve efeito da ração durante uma semana no peso dessas cobaias. Bom, o que ele quer saber? Ele quer saber com 1%, então, o meu alfa igual a 1%, né? E podemos concluir que o uso da ração contribuiu para o aumento do peso médio dos animais? Se eu chamar o XI aqui no início, pode ser início e fim, né? Que eu acho que fica mais fácil. Então, se eu chamar aqui XI, esse peso aqui é no início da semana. Então, no início da semana. Ai, meu Deus. Deixa eu abrir de novo. Então, vamos lá. Deu um probleminha. Então, estamos aqui, né? Então, eu quero ver aqui. Eu quero ver se o peso... Se eu chamar, então, de início e final. Peso final Y.
Então, eu tenho dois pesos aqui, o início e o final. Então, o meu alfa, 1%, né? E aí eu tenho que montar as minhas hipóteses, né? Como que eu poderia montar as minhas hipóteses? H0 vai ter igualdade contra H1. Então, a gente monta primeiro a que a gente entende, mais fácil. No caso aqui, ele quer saber assim, ó, podemos concluir que o uso da ração contribuiu para o aumento de peso médio dos animais? Como que ele vai contribuir? Então, para contribuir, ele tem que ser o quê? O final tem que ser maior que o início, né? Então, eu posso pensar assim, ó, que a média, eu posso fazer dos dois jeitos, né? Vamos ver aqui como é que poderia fazer. Eu quero que a média do grupo, né, do peso do final da semana, né, ele tem que ser maior que a média do início da semana, né? Então, H1 vai ser o contrário. Então, quer dizer, desculpa, minha H0 vai ser o contrário. Então, Mi vai ser do final, vai ser menor ou igual à média do início da semana, né? Então, se eu aceitar H0, eu vou concluir que não houve aumento. Se eu rejeitar H0 e aceitar H1, eu vou concluir que houve aumento, tá? Bom, aqui as amostras são pareadas, porque eu peguei o mesmo grupo de cobaias no início, peso no início, peso no final, tá? Então, o que a gente faz? Eu posso copiar esses valores ou digitar esses valores lá no Excel. Então, agora eu vou para o teste. Então, aqui eu tenho o teste pareado, tá? A variável que eu estou observando, então, é o peso em gramas no início e no final, né? E aí eu quero comparar. É um teste o quê? É um teste, as amostras são pareadas, tá? Então, vamos ver aqui, deixa eu só voltar aqui. Então, aqui, ó, e mais, como é maior, como eu tenho um sinal de mais aqui, eu digo que o teste é unilateral. Unilateral, tá? Então, o teste é unilateral. E mais, né, as amostras são pareadas. Amostras pareadas. Então, se amostras são pareadas, gente, lá no Excel, nós vamos fazer o teste T, duas amostras em par para as médias, tá? Faltou aqui. Tá? Então, vamos fazer o teste T, duas amostras em par para as médias. Então, aqui nós temos as duas variáveis. Então, nós vamos lá em dados, né? Vamos lá no Excel, dados, análise de dados, e aí a gente vai procurar o teste em par, teste T, duas amostras em par para médias. Aí eu vou dar um OK, né? Intervalo de variável 1, eu venho aqui, vou selecionar, ó, os elementos da variável xi, do 1. Na intervalo de variável 2, eu vou vir aqui, vou colocar o outro grupo, que é do peso após, né? E pós diferença de média, a gente vai colocar 0, porque a gente está testando, né, a igualdade entre eles. No caso, uma é igual a outra, é igual ou diferente. Como se fosse média início menos média final igual a 0. Nós não estamos testando nenhum número de diferença, então vai ser 0. Vamos selecionar rótulos na primeira linha, porque eu acabei selecionando o xi. Alfa aqui, ele quer a 1%, ele vai vir aqui já, né, pré-estabelecido, 0,05. Eu vou mudar para 1%, então vai ficar 0,01. Feito isso, vamos para o intervalo de saída, clica aqui, cuidado, porque quando a gente coloca intervalo de saída, olha o que ele fez, ele selecionou lá em cima. Então, se eu mudar alguma célula aqui, ele vai mudar os dados lá e a gente vai ter que voltar lá e selecionar novamente. Então, primeiro, coloca o cursor aqui e aí sim seleciona a célula, o local que tu quer que saiam os dados. E aí dá um OK. E aí eu vou dar OK. Tá? Então, aqui eu vou ter a saída do meu teste, né? Toda a análise dos testes de hipóteses, tá? Bem, o que me interessa aqui? Como eu falei para vocês lá, o teste é unilateral, né? Ou unicaudal. Aqui no teste vai aparecer o termo unicaudal. Por que o teste é unilateral? Porque eu estou testando
se ele é maior. Eu quero saber se o peso final é maior que o inicial. Então, como eu estou testando só um lado, só quero saber se é maior, o teste ele vai ser unicaudal ou bicaudal. Tá? E aí tem duas formas de fazer isso. Uma das maneiras de fazer, que eu acho a mais prática, é olhar o p-valor. Então, qual o p-valor nós vamos fazer? Como o teste é unicaudal, nós vamos olhar o p-valor unicaudal. Tá? Então, esse aqui é o meu p-valor. Aqui nós temos a média antes e a média amostral após. Tá? Então, o que nós temos? Ó, a média no início, né? Deixa eu ver se eu consigo inserir aqui o valor. Acho que não. Então, a média amostral no início, que é o meu x barra da média da minha amostra, no início é 648,4. E a média amostral no final, né, é 655. Então, a gente pode observar que existe uma pequena diferença entre os grupos, né? Se for olhar a média amostral entre os grupos, não difere muito, né? Então, eu quero saber se eles diferem estatisticamente ou não. Então, para isso, como eu falei lá, como a gente tem um teste, ó, unicaudal, o teste é unicaudal, porque eu estou testando maior ou menor. Então, eu vou olhar o valor de P unicaudal, tá? Então, eu vou selecionar esse valorzinho de P que me interessa, esse valor que eu vou comparar. Aí, eu volto aqui, selecionei esse número, esse P valor unicaudal, e volto aqui para o meu teste. Eu já digitei aqui, tá? Então, como o meu P unicaudal é 0,007935, nós vamos comparar esse P valor com o alfa. O alfa que ele deu é 0,05. Então, sempre que P, tá? Esse P valor lá que eu encontrar for menor que alfa, rejeita-se H0. Essa é a minha decisão do teste. Se o P valor que eu encontrar no teste for maior que alfa, aceita-se H0. Então, no meu caso, gente, esse valorzinho P é menor que 0,05, logo eu rejeito H0. Tá? E aí, nós temos que escrever a decisão e a conclusão. Então, a decisão vai ser que, com 1% de significância, rejeita-se H0. Ponto. Sempre tem que ter a decisão. E a conclusão, o que isso quer dizer? Gente, se 1% eu rejeitei H0. Então, olhem aqui para mim. Eu vou vir aqui e vou rejeitar H0. Estou rejeitando H0. O que isso significa? Que eu estou aceitando H1, que diz que aumentou, né? Que a ração contribuiu para o aumento de peso dessas cobaias, desses animais. Por quê? Porque eu estou aceitando H1, que diz que a média final é maior que a média inicial. Então, qual vai ser minha conclusão? A conclusão é que, com 99% de confiança, pode-se concluir que a ração contribuiu com o aumento do peso dos animais, né? Porque é maior, porque eu aceitei H1. Tá? Então, essa seria a maneira de fazer o teste de hipótese para amostras pareadas, tá? Utilizando as ferramentas